Você sabe o que é livre demanda de leite materno? Você sabe que depois da introdução alimentar, essa livre demanda muda? A demanda de leite materno muda? Fica aqui comigo até o finalzinho do vídeo para você saber tudo sobre isso. Eu vou aproveitar que veio a perguntinha sobre dar o peito depois que a criança comer, né? Que eu falo para as mães, você tem até um aninho para você ajustar os horários das refeições, para a criança aprender a comer e para você ir diminuindo as mamadas no peito aos poucos. Não precisa ser nada radical, tirar de uma vez o peito para a criança poder comer. Mas você tem que ter em mente que você tem sim que diminuir nas mamadas, porque a partir dos 6 meses a criança precisa comer. E é muito comum crianças que mamam muito o peito e comem pouco terem queda na curva de crescimento e de desenvolvimento. Eu vou mostrar aqui para vocês um caso de uma paciente que vem todos os meses, ou seja, a mãe vem direitinho nas consultas, ela é bem orientada, só para vocês observarem o que aconteceu. Ó, essa é a curva de crescimento dela. O que a gente nota? Que aqui, ó, ela tava nessa curvinha, de repente ela teve uma queda na curva de peso, com consequente queda na curva de crescimento e desenvolvimento. Isso daqui já liga bastante o alerta pra gente, tá? E a gente percebe que foi logo após a introdução alimentar. Ou seja, o que isso mostra? Que essa criança está comendo pouco e mamando muito. Então, ela tá mantendo um padrão de crescimento dela de ganho de peso, porém, ela não come muito. E ela teve queda na curva de desenvolvimento. Tá vendo? Ó, ela tava aqui na curva do meio, ela caiu de curva. Isso daqui é sim preocupante. Então, a orientação que eu venho dando desde que a gente notou essa queda, ou seja, desde logo aqui no começo, é que essa mãe diminua as mamadas no peito, e aumente a quantidade de comida, organize as refeições direitinho, justamente para a criança começar a recuperar, tá bom? Então, gente, o excesso de leite materno após a introdução alimentar, após 1 ano de vida, é sim prejudicial, tá? Então, a orientação que a gente vê muito na internet, mantém livre demanda depois que entra com a alimentação. É uma livre demanda, mas a demanda do bebê é diferente. Ele não vai mamar toda hora. Uma criança que põe a boca no peito toda hora, sabe? Aquela criança de 1 ano que fica o dia inteiro no peito, não tá legal. Isso tá causando problemas para a criança, para o crescimento e para o desenvolvimento dela, tá? Então, tem que ter bastante bom senso nisso. E aí, é uma criança que, além de ter essa queda no crescimento, no desenvolvimento, a chance da criança ter uma anemia grande, porque ela não tá comendo a quantidade adequada, não tá se desenvolvendo bem, tem uma baixa imunidade, mesmo com os benefícios do leite materno, de ter bastante anticorpos, a alimentação nessa idade é importantíssima. E os bebês comem muito bem nessa idade. Então, se o seu bebê não come bem e mama muito, presta muita atenção nisso, tá bom? Aí eu vou aproveitar agora para falar um pouquinho também sobre um outro assunto que está relacionado a isso, né? Ao excesso de leite materno, ao excesso de peito nas crianças que são maiores de 1 ano, de 2 anos, que deixam de comer para mamar. O que a gente nota nesses quadros, né, nesses casos, é que as mães, elas mantêm o mesmo padrão. É aquele padrão de ficar com dó, de não saber falar não para a criança e não consegue restringir o peito. Essas mães acabam ficando mais sobrecarregadas do que o normal, mais estressadas do que o normal, porque eu sempre falo, por mais boa vontade que a mãe tenha, chega uma hora que o corpo não aguenta. E aí, aquele estresse de ficar com uma criança maior pendurada no peito o dia inteiro, só a calma no peito, vai gerando maior estresse para a mãe.
Além do que a criança que tem esse padrão durante o dia, ela tende a repetir esse padrão durante a noite. Ou seja, aquela criança que mesmo depois de um ano, ela acorda de 1 em 1 hora para mamar. Gente, quem que aguenta isso? Não há santo que aguente, tá? Vamos ser sincera, porque aqui é maternidade real. Por isso que eu falo aqui, se tá bom pra mãe, se tá bom pra você, tá tudo certo. Se não tá, tem que mudar. E como que você muda isso? Tendo confiança de que você precisa estar bem para você poder cuidar do seu bebê. Então, muitas vezes, essas mães que estão exaustas de tanto amamentar numa idade que não tem que ficar no peito o dia inteiro, elas acabam optando pelo desmame abrupto. Tipo assim, cansei, acabou. Entendeu? Sendo que é muito mais tranquilo, eu acho, até para a mãe e para a criança, ir se acostumando a desmamar gradativamente. Mas é claro que isso vai de acordo com cada um, né? O que eu vejo é isso. As mães que têm esse padrão de amamentar o tempo todo, que não sabe falar não pro bebê, acabam desmamando de uma maneira abrupta, tá? Isso não causa traumas para criança, não tem problema nenhum, tá? Mas eu acho que a mãe sofre mais, é um sofrimento para a mãe. Então, o que eu sempre recomendo é ir diminuindo as mamadas aos poucos, a partir dos 6 meses, quando entra com as refeições, porque vai uma coisa natural, gente, é um desmame natural, guiado pela mãe, pela criança, pela alimentação. Você vai organizando rotina, a criança vai aprendendo a comer no tempo dela, com respeito, respeitando saciedade, e você vai ensinando ela a lidar com o sentimento dela. É o não, é o falar o não pro peito antes das refeições, porque a criança precisa comer. É isso que vocês têm que ensinar pro bebê. Não é ficar calando a boca da criança, botando o peito na boca. Não tem que calar a boca de bebê, gente. Não tem que cortar choro. Tem que acalmar, tem que acolher, tem que ensinar, tem que educar. Eu sei que o peito nessas horas desesperadoras, ele é um salva-tudo. Ele resolve tudo, tá? Né? Às vezes você tá cansada, peito resolve tudo. Mas aprende a usar o seu peito de maneira inteligente. Uma maneira inteligente para você, uma maneira inteligente para o seu bebê, com amor, com carinho e com respeito pelo seu bebê e por você mesma. Quando a mãe tá bem, o bebê também fica bem. Então pense muito nisso, não tenha medo de falar não para o seu filho. Muitas vezes esse não é necessário para o bem dele e para o seu bem também. Pensem nisso. Gente, ontem eu falei aqui nos meus stories sobre as crianças que mamam muito leite materno e comem pouco na queda do desenvolvimento da criança. A outra situação que acontece isso, às vezes a criança até tem um ganho de peso favorável, mas ela fica desnutrida, tá? Eu vou mostrar aqui pra você um exame de um bebê de 1 ano e 2 meses que praticamente não come, fica só no peito. 1 ano e 2 meses. Tá no peito e come pouquíssimo, tá? A mãe fala que ele faz ânsia, ou seja, o gag que ele tinha que ter aos 6 meses, ele tá tendo agora com 1 ano e 2 meses. Aí a mãe desiste e coloca no peito. Eu vou mostrar o exame só para vocês verem a gravidade da situação. Ó, ele tem 1 ano e 2 meses. Deixa eu mostrar aqui com a flechinha. 1 ano e 2 meses. Ele tem até um peso bom. Só que olha como que tá o exame dele. Ele tá com 8 de hemoglobina. Isso daqui tinha que estar pelo menos 11,5, tá? Olha a ferritina do bebê. A ferritina precisa estar no mínimo acima de 20, 25, no mínimo, tá? Não é o ideal, é que fique acima disso. E olha o ferro. Então, gente, a gente vê que essa criança tem uma deficiência de ferro grave e uma anemia grave, porque ela não come e só mama peito, tá? Então, muita atenção com esse excesso de leite materno, principalmente depois de 1 aninho.